E o tema para a nossa reflexão da manhã, que a USE nos propõe, é a lei de justiça, amor e caridade. Se encontra no capítulo 11 do livro dos Espíritos e está no livro 3º. Então eu vou para a reflexão, para ser fiel nesse nosso início. Então eu vou ler a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos amigos. Então vamos lá. Os espíritos amigos respondem através do Espírito Verdade, aquele que veio a pedido de Jesus para que nos trouxesse assim o Consolador prometido. Então vamos ver no livro 3º, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Kardec questiona os espíritos assim: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É o questionamento de Kardec, na questão 873. E o Espírito Verdade responde: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida este sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens mais simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Nós temos condições de evidenciar esse fato no nosso cotidiano. Ao longo do nosso cotidiano, nós observamos essa condição. Às vezes, nossos irmãos de uma elevada posição moral, mesmo hierárquica, ou de uma posição social simplesmente, trazem um mínimo de justiça. Ao passo que em nossos irmãos mais humildes, mais simples, que não têm nenhuma estatura propriamente no contexto social, nós encontramos esse sentimento com bastante firmeza. Vamos à frente, vamos ver então a questão 875 também. Kardec questiona: como se pode definir a justiça? E o Espírito responde: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito a cada um. É interessante aqui que possamos lembrar, que possamos frisar também aquela condição que nós já dizemos no nosso cotidiano, em nosso dia a dia, no ambiente de trabalho ou na escola, nas academias, aonde estivermos, nós temos uma condição que nos transmite essa questão 875. Quando dizemos assim, que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do nosso irmão, do nosso semelhante. Então, nós temos que estar atento para sabermos delimitar essa liberdade, essa linha imaginária que todos nós sabemos, até onde deve ir a nossa liberdade, respeitando a liberdade igualmente do nosso irmão de jornada. Outra questão, 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. É tão simples, né? É simples assim, muito clara. A lei de Deus, a lei que Jesus nos trouxe em seu Evangelho, é de uma clareza fabulosa. Nós só não ouvimos, só não enxergamos quando nós não elegemos esse desejo de sermos melhores verdadeiramente. Se
elegermos esse desejo de nos renovarmos mediante a boa nova que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos trouxe, com toda certeza nós enxergaremos, nós veremos aquilo que Jesus trouxe para nós. E na questão 886, Kardec questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E o Espírito Verdade responde com muita clareza: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A lei de justiça, amor e caridade. Capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que está no terceiro livro. Então, vamos observar, doravante, como que nós nos encontramos perante essa lei de justiça, amor e caridade. Em que condições hoje nós nos achamos? Estamos já praticando a lei de justiça, de amor e caridade, como nos ensinou Jesus há 2000 anos, como nos traz o Consolador prometido por Jesus, encabeçando essa falange, o Espírito Verdade, e todos esses espíritos de escola que com ele vieram para que nos esclarecesse a respeito da boa nova do Mestre e trouxesse também luzes novas para que facilitássemos assim o aprendizado. E ainda hoje, passado 2000 anos de Jesus, nós ainda nos encontramos em dúvidas quanto ao caminho a seguir. Quais as posições que devemos tomar? Eu trouxe 2 exemplos para que pudéssemos, assim, tornar a nossa reflexão mais fácil, mais possível de compreensão. Então, vamos observar. Lembrando que em março nós tivemos aí no dia 8, logo no início do mês, o Dia Internacional das Mulheres, nossas amigas e irmãs. Impossível imaginar em nosso território brasileiro a existência das casas espíritas sem a doação de amor, sem a participação das mulheres, nossas irmãs. Acredito ainda não conhecer uma casa espírita que realize trabalhos mediúnicos onde não está ali a presença da mulher, amiga, irmã, mãe, companheira, trabalhadora abnegada, realizando a jornada dupla, né? Ou tripla até, como trabalhadora para ajudar o companheiro na manutenção do lar, como dona de casa mantendo a casa organizada e como médium dedicada à causa espírita. Então, nosso reconhecimento, nosso abraço fraterno a todas vós, mulheres, amigas, mães, irmãs, médiuns. Neste mês, o nosso reconhecimento deve ser ímpar. Então, vamos começar a nossa reflexão partindo de uma mulher, observando uma mulher como exemplo, para que possamos assim pautar o nosso cotidiano, observar se estamos dentro da lei de justiça e caridade. Maria Rita de Souza Lopes, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Não sei se todos vocês conhecem. Aqueles que conhecerem, fiquem tranquilos, depois eu falo. É só para engrandecer verdadeiramente as nossas irmãs e amigas de jornada evolutiva. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, ela perdeu a mãe
quando tinha 6 anos de idade. Perdeu a mãe, ficou órfã de mãe. No entanto, educada na fé católica, ela prosseguiu desde criança com o desejo de servir, desde criança com o desejo de auxiliar nossos irmãos de jornadas que caminham ainda nas dificuldades monetárias do nosso cotidiano. Assim, aos 13 anos de idade, ela recolhia em sua casa aqueles andrajosos que passavam pela rua, aqueles mendigos a quem a sociedade, na sua composição, virava as costas. E, no entanto, Maria Rita recebia-os em sua casa, cuidava de suas feridas, dava-lhes banho, dava-lhes roupa, dava-lhes alimento e também concedia amor. Amor incondicional. Aquilo que Jesus nos pede, aquilo que Kardec também nos mostra como devemos nos posicionar a partir do momento que temos Jesus como nosso Senhor e Mestre, a partir do momento que abraçamos a doutrina dos Espíritos, que temos na codificação kardeciana o Consolador prometido por Jesus, para que não tivéssemos dúvidas doravante. E, no entanto, nós fazemos aquilo que Maria Rita fez? Como está a nossa postura nos momentos em que estamos passando? Lembrar que aos 13 anos ela já fazia isso. Depois, com o desenvolvimento natural da existência terrena, Maria Rita foi além. Ela fundou escolas, criou hospitais, e até o momento do seu retorno à pátria espiritual, ela deu a sua existência em benefício dos mais necessitados, aqueles que todos viravam as costas, menos Maria Rita. Maria Rita, um espírito de escola que veio nos mostrar como devemos nos comportar ante a questão que Jesus nos propõe: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Maria Rita, vou ler, senão eu me perco. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Se vós não a conheceis com esse nome, certamente a conhecerão pelo nome que ela adotou quando se formou. Irmã Dulce da Bahia. Irmã Dulce. Simplesmente Irmã Dulce. Podemos usar como parâmetro para ver se estamos no caminho certo, para ver se já estamos realizando a lei de justiça, amor e caridade. Neste mês, é interessante observar, lembrando que é um exemplo apenas, tem milhares de exemplos de mulheres magníficas que deram a sua colaboração, a sua contribuição, o seu carinho, o seu amor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e encontrássemos a doutrina nas condições em que a encontramos. Eu disse 2 exemplos, então nós vamos para o segundo exemplo. Poderia trazer outros, também tem milhares, mas eu optei por trazer este, Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro. Para quem não conhece, o livro de Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Nós vamos observar neste livro também que Eurípides, ele simplesmente compreendeu de tal forma a proposta de Jesus que ele doou a sua existência
em benefício dos necessitados. Ele não criou hospitais, mas ele montou uma farmácia homeopática e tratava dos doentes que existiam na região de Sacramento, isso nos idos de 1902, 1903, até 1918, o ano do seu regresso à pátria espiritual. Eurípides Barçanufo. Ele não criou hospitais naquela época, mas nós sabemos que no plano espiritual ele é responsável por um sanatório com Maria, a mãe de Jesus, Sanatório Esperança. É de responsabilidade de nosso querido Eurípides e de Maria, a mãe de Jesus. Então nós vamos observar que hospital ele não criou, mas criou a farmácia homeopática e passava noites em claro à cabeceira dos seus assistidos. Só tinha um pouco de paz quando os seus assistidos recobrassem a saúde. Aí ele tinha condições de descansar. Mas escola ele fundou. Devemos a Eurípides o Colégio Allan Kardec em Sacramento. Naqueles idos de 1900 até 1918, quando ele retornou, a escola espírita, aonde posicionava o ensino integral para que dali saíssem formados seres humanos melhorados, criaturas que compreendessem assim verdadeiramente a proposta de Jesus. Então, nós observamos esses exemplos para observar como que a nossa caminhada se encontra. Lembrando que Eurípides retornou à pátria espiritual em 1918 com a questão da gripe, que muitos denominaram como gripe espanhola, mas era a gripe influenza. E ele desencarnou à cabeceira dos seus assistidos, de tanto cuidar, de tanto velar por aqueles irmãos e amigos que, contaminado com a gripe influenza, ele ardia numa febre de 40 graus e não saía de perto dos seus assistidos para que esses retornassem à saúde, através dos medicamentos que ele fornecia, através de toda a dedicação que ele ofertava. E ele não tinha quase nada para realizar o trabalho que realizou. Ele tinha o salário de contador de 2 lojas do seu pai, que ele utilizava para colocar em benefício da sociedade de Sacramento e as regiões vizinhas. Eurípides Barçanufo, um exemplo magnífico para todos nós que desejamos fazer a reflexão e observar se estamos já trabalhando em nós a questão da lei de justiça, amor e caridade. Lembrar também que Eurípides Barçanufo nos relata, Corina Novellino, neste magnífico livro, que ele, em sonho, ele se sente se despreendendo do corpo e sobe, vai subindo cada vez mais, vai galgando as culminâncias do éter e chega à presença de uma criatura a qual ele adora, a qual ele ama de forma incontestável. Todos nós também amamos essa criatura, esse espírito iluminado. Ele é levado à presença do Mestre querido, Jesus. E ele sente que ele está próximo de uma luz imensa e ele busca automaticamente essa luz. Ele sente-se atraído por essa luz.
mas ele se aproxima o suficiente para que os teus olhos observem aquela luz que emana do Mestre amoroso. Para, guardando a distância, e observa que o Mestre chora. O Mestre chora. Ele também chora. Ele também se sente preso naquela emoção. Quem diria ele ser levado à presença de Jesus? Ele chora e observa o Mestre chorando. Ele procura entabular, então, um diálogo com o excelso Mestre e fala: naturalmente, deves estar a chorar por conta daqueles que ainda não conhecem o seu Evangelho. E o Mestre, parando de chorar, o Mestre responde simplesmente: não, meu filho, eu choro por todos aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas que não o praticam. Regressando calmamente à sua organização física, daquele dia em diante, Eurípides não mais para de trabalhar em benefício dos seus irmãos de jornada evolutiva, porque ele recebe em sua casa mental e em seu sentimento, de uma vez por todas, a palavra do excelso Mestre. Eu choro por conta de todos aqueles nossos irmãos que conhecem o Evangelho, mas que não o praticam. É por isso que eu choro. Eurípides doa toda a sua existência, que foi curta. Desencarna aos 38 anos da gripe influenza, em 1918. Então, nós observamos a trajetória de Eurípides, nós observamos a trajetória de Irmã Dulce. Dois exemplos que nós temos em nossa história e que podemos utilizar como parâmetro para observar como se encontra a nossa condição. Como se encontra o nosso conhecimento do Evangelho, como se encontra o nosso conhecimento da codificação kardeciana. O que estamos fazendo com todo esse conhecimento? A lei de justiça, amor e caridade. É interessante que possamos aproveitar essa manhã abençoada, essa manhã magnífica, essa manhã em que o sol vem beijar a todos com os seus raios benditos, e que possamos posteriormente retornar aos nossos lares, levar para lá essa reflexão e observar. Na trajetória de Eurípides, ainda vale lembrar que Eurípides, um espírito de escola, na época que Jesus caminhava pela terra, ele já era adepto do cristianismo. Ele já era um daqueles espíritos que veio exatamente para viver os ensinos de Jesus. Eurípides Barçanufo, ele foi pupilo de Inácio de Antioquia, ou Inácio de Antioquia. A Neide Guerra, o ano passado, se não me falha a memória, esteve aqui falando exatamente de Inácio de Antioquia. Então, pupilo de Inácio de Antioquia. E Inácio fora pupilo de João Evangelista. Na conversão de Eurípides para a doutrina dos espíritos, que este era católico romano, trabalhador fiel da Igreja Católica Apostólica Romana, na conversão de Eurípides para a doutrina espírita, deu-se com o livro Depois da Morte, de Leon Denis, o grande filósofo do espiritismo,
quando o seu tio, Mariano José da Cunha, oferta a Eurípides o livro, porque Eurípides, católico fervoroso, queria discutir com o tio a questão do espiritismo que estava ocorrendo na Fazenda Santa Maria, próximo a Sacramento. Efeitos mediúnicos magníficos, vindo por parte dos espíritos superiores, utilizando-se de médiuns bastante incultos, pessoas grosseiras, sem cultura alguma na atual existência, os lavradores, os trabalhadores braçal, aqueles que cuidavam da roça, que cuidavam das plantações. Levado à conversão através do livro e convidado a participar de uma reunião mediúnica, Eurípides questiona, naquele momento em que ele se encontra, assim como nós, sentado numa das cadeiras no centro espírita, na fazenda de Santa Maria, ele questiona as bem-aventuranças, que ele não conseguia ainda compreender, talvez como muitos de nós, por que nós somos bem-aventurados quando sofremos? Por que nós somos bem-aventurados quando nos afligimos? Então, Eurípides questiona a espiritualidade superior naquele momento, que, havendo mesmo esse intercâmbio, que o espírito de João Evangelista pudesse vir e explicar a ele a questão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, que ele não conseguira entender até aquele momento. E através de um médium bastante rude, de uma criatura que lidava com a terra, sequer sabia as letras, ele ouve a melhor explicação a respeito das bem-aventuranças, diretamente desse magnífico espírito, João Evangelista. Então, como foi dito, podemos muitas vezes até questionar, mas lembre que Eurípides fora pupilo de Inácio, e Inácio pupilo de João Evangelista. E como Eurípides Barçanufo estivera pregando e foi mártir na região ainda da Judéia, com toda certeza ele e João tiveram vários encontros onde puderam fazer a amizade que trazem até hoje os espíritos amantes da verdade. Nesses dois exemplos que trouxemos à baila nesta manhã radiosa, é material suficiente para que possamos, assim, refletir a respeito da nossa postura com relação ao Evangelho de Jesus, a codificação kardeciana. Lei de justiça, de amor e de caridade. Conseguimos já interiorizar esta lei? Se conseguimos interiorizar já esta lei, o que nos falta, então, para traduzir na prática? É a reflexão da manhã. É a reflexão proposta pela USE Municipal de Santo André. Que possamos retornar aos nossos lares, muito melhores do que quando aqui chegamos. E que possamos levar para lá a harmonia, a paz, essa calma que aqui desfrutamos. Dividir com os nossos irmãos, com os nossos familiares que lá permanecem. E dessa forma que possamos então multiplicar em bênçãos de amor e luz. Mas que possamos também sermos exemplos vivos do Evangelho de Jesus, da codificação kardeciana. Não poderemos alegar em momento algum que nós não sabíamos, que nós não conhecíamos, porque nós sabemos, nós conhecemos
o Evangelho de Jesus e a codificação kardeciana. Muita paz, muita luz.